Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy e nessa aula a gente vai falar um pouco de subtração de vetores. Então, na aula passada, a gente já viu como que dois vetores são somados. Vamos ver um processo similar para fazer a subtração dos dois vetores. Então vamos imaginar de novo o nosso vetor A, que a gente tem interesse de subtrair de alguém. E vamos colocar aqui o vetor B, dessa vez ligado, como se fosse no método do paralelogramo, ligado os dois na mesma origem. Na subtração a gente faz isso, tá? A gente coloca os vetores na mesma origem. Quem seria então o vetor de subtração desses dois vetores? Olha, a subtração dos dois vetores vai ser dada pelo vetor C, que é obtido ligando a cabeça dos dois vetores A e B, tá? É claro que você fazendo esse processo ele parece bastante simples, mas tem alguns detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção. O primeiro, os vetores agora partem do mesmo ponto, não são mais ligados, colocados um na frente do outro, tá? E o segundo, a flecha sempre aponta para quem sofre a operação de subtração. Então, nesse caso, como a gente subtraiu A de B de A está sofrendo a operação. Então, se A está sofrendo a operação, é para o lado de A que a gente vai fazer a flecha apontar, tá? Bom, vamos ver a mesma operação agora usando o método do paralelogramo. O interessante do método do paralelogramo é que ele não muda, tá? Então a gente tem aqui os vetores A e B, a gente de novo faz a projeção deles para formar o paralelogramo, e agora a gente sabe que se a gente estivesse fazendo uma soma e não uma subtração, a gente colocaria essa diagonal aqui como a soma, que seria o vetor C. Mas a gente não quer a soma, a gente quer a subtração. Então o que, que a gente faz? A gente simplesmente troca a diagonal. Então na nova diagonal a gente tem a subtração do vetor A e B. Bom, uma figura que vocês vão ver bastante nos livros de matemática por aí é essa figura que a gente colocou nesse slide para vocês. Essa figura, ela meio que faz um resumão de toda a matéria. Eles montaram um polígono com 4 pontos, os pontos A, B, C e D, e colocaram 2 polígonos lado a lado e traçaram alguns vetores aí. O que vocês têm que observar é que na figura da esquerda, o vetor B, D, ele está nesse sentido, partindo de B e indo para D, e na figura da direita, esse vetor está invertido, indo de D para B. E ele mostra aí duas operações, a soma dos vetores U mais V e a soma dos no outro lado, o vetor, a subtração do vetor U pelo vetor V, tá? Então é interessante porque essa figura ela acaba mostrando todo o conteúdo que a gente viu até agora de soma e subtração dos vetores em uma imagem só, ok? Bom, por fim, existe uma última forma de fazer uma subtração de vetores, que é a gente lembrar que a subtração de um vetor ela pode ser considerada a soma do vetor pelo seu oposto, tá? Então, se eu tenho um vetor aqui, C igual a A menos B, eu poderia entender essa operação como C igual a A mais o vetor menos B. Como a gente sabe, né, quando você inverte o sinal de um vetor, você inverte o lado desse vetor. Então, olha só, a segunda operação, agora eu fiz como um processo de soma usando o polígono. Então, olha só, aquele vetor resultante ali é exatamente o vetor que representa a subtração de um cara por outro. Você vai ver que é a mesma coisa que eu ligar a cabeça daquelas duas flechas ali. Beleza? Então, vocês podem ver que esses conceitos se complementam. Vamos então agora para a parte algébrica, ou seja, vamos começar a usar uns números aí. Se a gente tiver dois vetores, de novo, o vetor U com as coordenadas x1, y1 e z1 e o vetor V com as coordenadas x2, y2 e z2, a subtração desses dois vetores vai ser feita de uma forma muito similar à soma. Ou seja, eu vou subtrair primeiro o x de cada vetor, depois o y de cada vetor e depois o z de cada um dos dois vetores. Então, processo muito parecido com o da soma. No da soma a gente somava, né? E agora na subtração a gente vai fazer o oposto, que é subtrair também cada um desses eixos em ordem, tá? Então vamos uma demonstração aqui usando números. Então vamos supor que eu tenha lá o meu vetorzinho 1,2, né? Aquele mesmo que a gente fez na outra aula, desenhado ali. Ali, aquele ponto, eu estou considerando meio que o zero do meu sistema.
Eu vou colocar o segundo vetor, que é o vetor 4,1. Olha só. E eu quero subtrair esses dois. A gente já viu lá pelo primeiro processo que bastaria ligar as duas cabeças desses vetores. Mas vamos desenhar aqui o vetor partindo do zero para ficar bem claro, né? Então, como é que eu faço essa subtração? Eu vou fazer 1 menos 4 e 2 menos 1. Né? Então, na ordem aqui, né? Como o x de u é 1 e o x de v é 4, eu vou fazer 1 menos 4. E aí depois eu faço o mesmo para os y, fazendo 2 menos 1. E obtenho o vetor menos 3,1. Né? Esse vetor eu desenhei ali, vocês podem ver que ele foi 3 para o outro lado, né? E 1 para cima. E aí, beleza, tá aí o vetor da subtração. Então, será que esse tamanho bate com o tamanho que está ali ligando a cabeça das duas flechas? A gente já consegue visualmente aqui perceber que bate sim, e que esse resultado é exatamente equivalente ao processo que a gente fez gráfico dos dois vetores. Só é importante vocês observarem que, do contrário da soma, a subtração não é uma operação comutativa. Ou seja, se eu inverter a ordem da subtração desses dois vetores, eu vou obter uma flecha apontando para o outro lado. Então, só tomem esse pequeno cuidado na hora de fazer as operações. Lembre-se sempre que a flecha aponta para o lado de quem está sofrendo a operação. Nesse caso, quem está sofrendo a operação é o vetor u, que está sendo subtraído do vetor v. Tá? Então, esse é o conteúdo de subtração de vetores. Espero de novo que vocês tenham gostado. E a partir da próxima videoaula, eu vou resolver com vocês alguns exercícios que vão dar para vocês uma visão um pouco melhor de vetores e até um pouco melhor do tipo de conteúdo que é cobrado e exigido de vocês que vocês saibam. Então prestem bastante atenção e nos vemos lá.